na parte de quarta-feira: a quem crucificaram? A este que vocês mataram, disse Pedro. Deus o ressuscitou e o fez Salvador nosso, representante nosso no santuário do céu. Atos capítulo 2 registra o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Lembre-se que existiam 7 festas no santuário da terra. A primeira festa era a festa da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês de Nisan. A segunda festa era a festa dos pães asmos, que começava dia 15 de Nisan e durava uma semana. A terceira festa era no dia 16 de Nisan, era a festa das primícias. A quarta festa era a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a festa das primícias. Todas estas festas eram festas proféticas que se cumpriram na vida e no ministério de Jesus Cristo. Jesus morreu no dia da Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou no dia das primícias e exatamente no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a festa do Pentecostes, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário do céu, ungiu o santuário do céu, santo e santíssimo, foram ungidos e ali Jesus foi entronizado. E ele então foi feito nosso representante, nosso sacerdote, e cumpriu-se a profecia que saiu da boca de Jesus quando disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes sobre os discípulos que estavam reunidos. Atos capítulo 2, abra sua Bíblia. Aqui em Atos capítulo 2 diz que os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado. Leia a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus quer encher você do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Busque aos pés de Jesus Cristo, todos os dias, o batismo do Espírito Santo. Assim como aconteceu naquele tempo, vai acontecer com você. Aquela foi a chuva temporã. Nós podemos receber a chuva temporã? Sim, Deus quer que isso aconteça. Mas nós podemos receber também a chuva serôdia, que é uma porção muito maior do Espírito Santo, para a pregação nesta última geração, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Nós precisaremos a chuva temporã e também a chuva serôdia do Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, os discípulos foram preparados para cumprir a missão. Deus os capacitou a falar a língua das nações. As línguas das nações que estavam ali representadas em Jerusalém durante a festa eram cerca de 15 dialetos, 15 línguas diferentes, línguas estrangeiras que os discípulos não sabiam falar, mas o Espírito Santo os capacitou com estas línguas estrangeiras para que eles se dividissem e se espalhassem pelo mundo pregando o Evangelho. Tomé foi para a Índia, por isso que até hoje existem na Índia cristãos de São Tomé, porque eles se dividiram e se espalharam pelo mundo de acordo com a língua que aprenderam a falar, dom do Espírito Santo. Por isso diz aqui o verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas que não falavam antes, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles entendiam o que eles estavam falando. A língua, o dom de língua dado pelo Espírito Santo, não é língua desconhecida, não é língua estranha, é língua estrangeira. Você fala e as pessoas entendem o que você está falando. Este é o propósito do dom de línguas, é anunciar as boas novas da salvação.
O dom de língua verdadeiro cumpre com a missão, mas o dom de língua falso, dom de língua estranha, que as pessoas ouvem e não entendem, quem fala não entende, quem ouve não entende, não é do Espírito Santo. Desculpe, meu querido irmão, minha querida irmã, mas o dom de língua estranha, que quem fala não entende, quem ouve não entende, e que todo mundo fala ao mesmo tempo, isso não é dom de Deus. O propósito do dom de línguas verdadeiro é ensinar você a falar a língua do povo que quer ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que não entendem a língua que você sabe falar e você tem que pregar o Evangelho para elas, então você precisa da dotação do Espírito Santo para pregar na língua que o povo entenda. E aqui diz o verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? É muito clara a Bíblia. Eles estavam falando línguas estrangeiras. Como, pois, os ouvimos cada um falando na nossa própria língua em que somos nascidos? Línguas estrangeiras. Queridos, por que confundir isso com línguas estranhas? Não. Línguas estranhas surgiram lá na igreja de Corinto. Uma igreja cheia de pecados escondidos, uma igreja cheia de encrencas e de brigas. Também existia na igreja de Corinto o falso dom de língua estranha, que foi repreendido por Paulo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele repreende o falso dom de língua que existia na igreja de Corinto. Ele disse que vocês fiquem calados, se vocês não sabem o que estão falando e ninguém entende o que vocês estão falando. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26 em diante. Então fiquem calados, porque Deus não é Deus de confusão. Capítulo 14, verso 33, diz: Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. Queridos, o verdadeiro dom de língua surgiu primeiro. O que é verdadeiro surge primeiro. E o que é falso surge depois. É assim que surgem notas verdadeiras de R$10, de R$20, e depois surgem notas falsas. As notas falsas são feitas em cima das verdadeiras. O dom verdadeiro surgiu primeiro, Atos capítulo 2. O dom falso veio depois, 1 Coríntios capítulo 14. Queridos, aqui diz quais são os dialetos, quais são as línguas que os discípulos aprenderam a falar e se espalharam pelo mundo para pregar o Evangelho, cada um de acordo com a língua que sabia. E aqui diz Atos capítulo 2 e o verso 9, partos e medos. Vejam o nome das línguas que eles aprenderam a falar: elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles ouviam, entendiam e se converteram. Meu querido irmão, este é o dom do Espírito Santo. Os discípulos foram habilitados para pregar o Evangelho e 3.000 almas foram batizadas. Por quê? Foram convencidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuando nos discípulos, pregando, o mesmo Espírito atuando em Pedro, que pregou um sermão poderoso, veemente. O mesmo Espírito Santo trabalhou na mente dos ouvintes, fazendo-os entender e convertendo-os, dando arrependimento. Por isso aqui no capítulo 2 de Atos e o verso 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ou seja, se arrependeram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você aceita Jesus como Salvador, você é batizado e então você vai receber o quê? O Espírito Santo, que passa a viver em você, habitar em você. E aqui diz o verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta promessa proferida por Pedro do batismo do Espírito Santo, que vocês aceitam a Jesus, são batizados e recebem o Espírito Santo, esta promessa diz respeito a todos
os que estavam lá e os que estão hoje vivos. Diz respeito a você e a mim. Esta promessa pertence a você e a mim. E o verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos irmãos, este é o resultado de uma pregação cheia do Espírito Santo. Um pregador como Pedro, incendiado pelo fogo celestial, aqueceu os corações e o Espírito Santo converteu as almas. Isso o Espírito Santo fará na sua vida, meu querido irmão, também hoje. Ore para que isso aconteça na sua vida. O batismo do Espírito Santo. Aleluia!